Romanos, capítulo 9. Eu vou estar orando primeiramente. Santo Eterno Deus, louvamos o Teu nome, ó Pai, pela Tua grandeza, Teu amor e Tua misericórdia para conosco, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por mais momentos que o Senhor nos trouxe aqui até a Tua casa para cultuarmos o Teu nome, ó, adorarmos e aprendermos mais da Tua palavra, ó Pai. Peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas falhas, às vezes que nos falta entendimento, ó Deus, da Tua palavra, que nos falta empenho, ó Deus, em ver aquilo que aprendemos, ó Pai. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas e que possamos, ó Deus, aprender mais a Tua palavra, principalmente aplicá-la, ó Pai, em nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, nós sabemos que a carta de Romanos é falado, da dificuldade que ela tem, da importância que ela tem. Semana passada o presbítero Anderson até comentou no estudo que ele trouxe aqui, de como algumas pessoas têm dificuldade em aceitar o que está escrito na carta, da grandeza que essa carta tem nas nossas vidas e da importância que ela teve, principalmente na história da igreja. Eu queria falar um pouco, antes de nós adentrarmos no capítulo 9, sobre essa importância. A carta de Romanos, como já foi dito aqui, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, para a igreja de Roma, que era uma igreja basicamente formada por gentios, mas que também possuía alguns judeus convertidos. E ela nos traz vários temas muito importantes para a nossa vida cristã, como julgamento, sobre a lei, as leis, o pecado, o destino humano, a graça, a justificação, a santificação, a eleição, os propósitos de Deus para a nossa vida, e o significado do Antigo Testamento e várias outras coisas que são de suma importância para a nossa vida. Já ouvimos falar que principalmente o capítulo 9, o 10 e o 11 é uma passagem que trazem algumas dúvidas, algumas discórdias entre os cristãos, e é por isso que eu resolvi estudar um pouco com os irmãos o capítulo 9. Tem pessoas que dizem que esse capítulo não tem nada a acrescentar na nossa vida, mas veremos o quanto ele é magnífico e cheio de ensinamentos para a nossa vida cristã. O que também é interessante levar em conta é a importância dessa carta na reforma. Sabemos que, ao ler Romanos, ao entendimento dessa carta, foi que grandes líderes da reforma a usaram para mudança da igreja, para levar outras pessoas a entenderem melhor a palavra, como Santo Agostinho, como Martinho Lutero, Calvino, John Wesley e muitos outros, pessoas simples também, que ao terem acesso ao livro de Romanos, que é uma das cartas mais ricas da Bíblia, se não for a mais no que diz respeito ao Evangelho, aos propósitos de Deus na nossa vida, fez com que abrissem seus olhos com relação a Cristo. É uma carta que tem como os temas principais a justiça de Deus, a bondade de Deus, a soberania de Deus, a eleição, a graça de Deus, as leis de Deus e muitas outras coisas estão contidas nessa carta. E no capítulo 9, especificamente, que nós vamos estudar, é um capítulo que fala basicamente da soberania de Deus, da eleição e de predestinação. E eu peço aos irmãos que vão acompanhando, conforme eu vou lendo, eu vou explicando, o capítulo 9. Vamos iniciar lendo os versículos do 1 ao 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém.
No início desse capítulo, o apóstolo Paulo invoca o Espírito Santo como testemunho de sua declaração, né? Se colocou em defesa da causa de Cristo sob a orientação e direção do Espírito de Deus, né? A gente pode ver isso no primeiro versículo. E o interessante desse começo do capítulo 9 é que o apóstolo Paulo demonstra profunda tristeza pelos seus irmãos da carne, que são os judeus. E Paulo sabia que mesmo os judeus destinados para essa destruição, ele sabia que isso procedia da vontade de Deus, mas mesmo assim, ele se compadecia pelos irmãos dele. E podemos tirar uma lição aqui nesse sentido, de que mesmo a nossa obediência a Deus não nos impede de amar as pessoas perdidas, de demonstrar tristeza pelas pessoas que não são de Cristo. O apóstolo deixa claro isso aqui no versículo 2. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo. Essa mensagem que o apóstolo traz aqui nos primeiros versículos é muito importante para nós, a nossa vida cristã nesse sentido. Paulo, os irmãos devem saber que os principais inimigos deles na pregação do Evangelho eram os próprios judeus, o próprio povo dele, né? E ele escreve a carta de Romanos na intenção de combater isso que os próprios judeus, que era o povo eleito de Deus, falavam contra o Evangelho, né? Sabendo que em Roma haviam judeus convertidos, ele precisava combater essa heresia que estava crescendo dentro da igreja, né? Trazida pelos judeus. Tinha um certo conflito de ideias nesse sentido. E ele levanta essa questão no capítulo 9 justamente para combater esses judeus que falavam contra o Evangelho, né? É fácil de imaginar, por exemplo, o povo escolhido de Deus, os judeus, falando mal do Evangelho de Deus, de Jesus. Então isso tinha que ser combatido de alguma forma. O apóstolo escreve a carta de Romanos nesse sentido, e esse capítulo, o 10 e o 11, são muito importantes para ver como os próprios judeus já tinham, através de Moisés, no Antigo Testamento e vários profetas, Deus já tinha falado com eles a respeito de Jesus, das promessas, né, do Messias, e eles não aceitavam isso, né? E ele deixa claro também a partir do versículo 4 que são israelitas e a eles pertence-lhes a adoção, né, a glória. Israel teve o privilégio de sentir a glória de Deus, né? Se a gente for lá ler em Êxodo 19, nos versículos 18 e 20, a gente vai poder ver da glória que Israel participou. Deus esteve junto, a sua glória esteve no povo de Israel. E também teve as alianças, né? A gente tem exemplos aqui de 6 alianças que Deus fez com o povo, com Adão, Noé, Abraão, Moisés, a aliança sacerdotal, a aliança com Davi, né? A nova aliança. Também teve o culto, né? Que foi o sistema oficial revelado por Deus por intermédio de Moisés, de como deveríamos prestar culto a Deus. Todos aqueles ensinamentos que nós temos lá em Números, em Levítico, né? E as promessas que Deus fazia, né? Que Deus fazia o pacto com o povo e dava-lhes a sua graça, e por meio das promessas que eram renovadas com o povo. E mesmo assim a gente sabe da história que o povo ia lá e pecava e se afastava dos caminhos do Senhor. O Velho Testamento está cheio de histórias nesse sentido, que Deus, com a sua misericórdia grandiosa e eterna, perdoava o povo, mas bastava passar os anos, trocar as gerações, né, que o povo caía em pecado novamente. E Paulo também fala aqui uma coisa muito importante, que também descende deles o Cristo, segundo a carne. Uma coisa interessante a observarmos aqui, para entendermos o restante do capítulo. Segundo a carne, né? Lembrem disso, irmãos. No decorrer a gente vai falar mais sobre isso. Dando sequência na leitura, no versículo 6, ele fala: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho.
E não ela somente, mas também Rebeca, a conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, e já fora dito a ela: o mais velho servirá o mais moço. E como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci a Esaú. Bem, irmãos, nesses versículos do 6 ao 13, o apóstolo Paulo chama a atenção, ele começa fazendo um questionamento, né? Será que a palavra de Deus falhou? Por que ele pergunta isso? Bem, tinha esse questionamento mesmo na época. Os judeus e as pessoas do cristianismo na época, as pessoas que não acreditavam no Evangelho, bem, como é que o povo que Deus escolheu, você está falando que eles não são escolhidos? Como é que o povo que é descendente da promessa, a quem Deus revelou as promessas, as alianças, a glória, o povo que Deus escolheu, separou, um povo privilegiado dentre todas as nações, como é que você está falando que esse povo não faz parte do reino de Deus? É uma pergunta que eles faziam na época, né? E que o apóstolo Paulo viu a necessidade de combater isso. Como é que pode isso? Né? Como é que pode um povo que foi separado, o que foi que aconteceu na história para que esse povo não fizesse mais parte do reino de Deus? Lembrando que Jesus Cristo descendia deles segundo a carne, como está lá no versículo 5. Né? E ele continua falando, ele fala: nem por serem descendentes, no versículo 7, de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne. Olha que interessante, é justamente nisso que os judeus se pegavam. Na herança deles, segundo a carne, né? Pelo fato de eles serem descendência de Abraão, né? De Isaque e de Ismael, né? Principalmente de Abraão, nesse sentido. Eles falam: não, nós somos descendência de Abraão. Quer dizer, estamos garantidos. É isso que a palavra de Deus diz. E o apóstolo Paulo chama a atenção que não é bem assim. E nós podemos trazer isso para os nossos dias, né? Para ficarmos atentos com o chamado de Deus em nossas vidas. Né? Porque, do mesmo jeito que alguns judeus foram chamados e por algum motivo deixaram de fazer parte da promessa, assim pode ser conosco também. Os judeus tinham certeza que eles eram o povo de Deus, mas mediante as obras que eles praticavam, a descendência de Abraão, mas eles não aceitavam que Deus era quem elegia, e não o fato, as atitudes que eles tinham perante Deus. Continuando no versículo 14, o apóstolo Paulo vai continuar fazendo algumas perguntas, que ele vai fazer 3 questionamentos que eram bem comuns na época dos judeus, né? E um exemplo que a gente pode trazer dessa passagem, do versículo 6 ao 13, é que a eleição é uma peça fundamental e indispensável na adoração cristã. Ficou claro que Paulo começa a falar da eleição de Deus com relação ao seu povo, que não cabia ao povo determinar esse tipo de coisa. Não adiantava os judeus, por exemplo, cumprirem todas as finalidades que o culto trazia, cumprir todas as doutrinas, cumprir todas as coisas que Deus tinha ensinado para eles através de Moisés, aqueles que eles aprenderam no Antigo Testamento, que isso não era garantia, muito pelo contrário, e sim quem Deus escolhia. Isso ficou bem claro quando ele fala: em Isaque será chamada a tua descendência.
tem a ver com fé, né? Com escolha. Nós vamos ver isso mais para frente. A partir do versículo 14, ele começa a responder esses questionamentos. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover em misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover em compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Aí uma questão que nós levantamos aqui. Não seria o propósito de Deus, conforme a eleição, injusta? Foi isso que Paulo questionou aqui, levantou essa questão. Então vocês querem dizer que quando Deus elege, quando Deus escolhe, Ele está sendo injusto? Fica bem claro. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Paulo continua, ele cita 2 textos de Êxodo 33, 19. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver em compaixão. É interessante que o apóstolo usa textos do Antigo Testamento para provar para os judeus que Deus já tinha revelado isso para eles, que não cabia a eles escolher a Deus, assim, o contrário. Deus escolhia quem seria a nação eleita, né? Que não dependia simplesmente deles serem descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, não dependia disso exclusivamente, muito pelo contrário. Ele deixa bem claro, em Êxodo mesmo: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Aí ele fala no 16, assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aí ele cita outro texto de Êxodo 9:16, que tem a relação com o Faraó. Todos conhecem a história de Faraó, lá de quando Moisés tira o povo do Egito, né, de como Deus endureceu o coração de Faraó. E deixa isso bem claro nas Escrituras. É uma coisa clara, a gente aprende isso desde criança. É que mandou as pragas, veio a primeira, a segunda, a terceira, e o Faraó, em nenhum momento, amoleceu o coração. Em nenhum momento Deus amoleceu o coração de Faraó. A gente tem que ficar atento a isso. O capítulo 9, o 10 e o 11 é muito edificante nesse sentido, que nos tira de nós qualquer assim, responsabilidade nossa na salvação. Deixa claro. Isso é claro, evidente nesses capítulos, que depende única e exclusivamente da misericórdia de Deus a nossa salvação. E é interessante nós levantarmos essa questão. Eu trouxe essa mensagem pensando, porque a gente tem estudado isso lá com os adolescentes. É uma coisa que a gente chegou à conclusão lá conversando. Muitas vezes eu não cresci na igreja, né? E a primeira coisa que a gente fala quando nós começamos a vir na igreja é falar: eu me converti. Eu me converti. Eu aceitei a Cristo. E no meu ponto de vista, irmãos, eu penso que nós não aceitamos nada. Não fui eu. A palavra de Deus é clara nesse sentido. Foi Deus que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Para você ver que, mesmo que de forma inocente, nós falamos isso. Nós gostamos de falar: eu me converti tal dia, eu lembro da minha conversão. Sim, a gente nos convertemos a Cristo, mas isso foi obra do Espírito Santo na nossa vida, de Deus, né? Isso deixa bem claro. Não foi porque eu resolvi, eu estava passando na frente da igreja e falei: eu vou entrar aí. Não foi. Muito pelo contrário. Deus de antemão já preparou tudo, e não só na minha vida, mas na vida de todos vocês que estão aqui, né? Deus
com a sua grandeza, teu poder, teu amor tremendo, separou cada um aqui para fazer parte do reino dele. De cada um à sua maneira, né? Mas de alguma forma, Deus chamou vocês para que fizessem parte do reino. E é interessante que o apóstolo, ele usa vários textos do Antigo Testamento justamente para mostrar para os judeus que isso foi falado, né? A palavra já tinha sido dita para eles, só que o coração duro não fez com que ele enxergasse. Deus endureceu o coração de alguns judeus para que eles não aceitassem o Evangelho. E dando continuidade, a partir do versículo 19, Paulo vai começar a falar um pouco da soberania de Deus nesse sentido, da eleição. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nesses versículos, né, para muitos é visto com muita dificuldade o entendimento dessa palavra, né? Romanos 9, os irmãos com certeza sabem, existem várias vertentes, né, com relação a este capítulo, várias doutrinas, vários entendimentos que levam para um entendimento errôneo, né, contrário ao que está escrito muito nitidamente aqui na palavra de Deus. Paulo deixa claro quando ele fala: porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, para que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Essa é uma palavra muito forte, irmãos. Muito forte. É impressionante como isso se encaixa bem na nossa vida, né? Nós, às vezes, normalmente, aceitamos que Deus é soberano em tudo. Em tudo, tudo, tudo. Na criação, nas coisas que Ele nos dá, nas bênçãos. Mas quando o assunto é eleição, é você saber que Ele vai te escolher ou não vai, é você saber que uma pessoa que você ama, alguém que você tem um amor enorme, um parente seu, um amigo, você saber que o fato da pessoa não aceitar a Cristo vai fazer com que ela se perda pela eternidade, é muito difícil isso, esse entendimento. E muitas pessoas preferem falar que esse texto aqui, né, Paulo está falando só dos judeus, de nação, e não. Ele fala diretamente conosco, de indivíduos, de eleição, de salvação. Porque como vimos anteriormente, ele começa falando que em Isaque será chamada a tua descendência, né? E nós sabemos também com Rebeca, ele falou aqui no versículo 10, dos gêmeos, né? Jacó e Esaú, né? Nós sabemos, os irmãos conhecem toda a história dos gêmeos, não vou me adentrar muito nisso, mas sabemos como foi que Deus preparou tudo de antemão, né? Foi de acordo com a vontade soberana de Deus. Paulo, nesse capítulo, ele chama a atenção para várias coisas que aconteceram no passado do povo judeu, para que fique evidenciado e certo para quem lesse essa carta, que Deus, desde o Antigo Testamento, todas as leis, tudo aquilo que Moisés
ensinou ao povo apontavam para Cristo. Só que os judeus, como sabemos, eles não aceitaram a Cristo. Eles não aceitaram a cruz de Cristo. E é muito complexo isso. Eu acho que esse texto, eu não entendo como algumas pessoas falam que esse texto não traz ensinamento nenhum. Tem quem fale até que Paulo deu um branco aqui para falar disso, que isso está fora de contexto da carta, mas não tem como. Quando ele chama a atenção para a soberania de Deus nesse sentido de escolha, fica claro isso para nós. A nossa eleição, de maneira nenhuma, deve ser atribuída a nós, né? Nem o nosso zelo, nem nossos esforços, senão inteiramente ao conselho divino, a Deus. Nada do que fizermos nos trará salvação, mas nada, nada mesmo. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus, nesse sentido. O próprio ladrão na cruz, que Jesus perdoou, ele levou uma vida inteira de pecado, uma vida inteira. Só que Jesus teve a misericórdia da vida dele. E nós vemos isso no decorrer da nossa vida cristã. Quantas pessoas que nós conhecemos do mundo, perdidas, que pela glória de Deus, Deus as retira do mundo, das trevas e as traz pela luz. Pessoas que nem nós nunca imaginávamos que seriam convertidas e cristãs. E ao contrário, também acontece. Também acontece, infelizmente. Quantas pessoas não conhecemos que durante um determinado tempo da vida delas foram servas de Deus, nós enxergamos Cristo nelas, e por algum motivo que nós não sabemos, mas porque Deus quis assim, elas se afastaram de Deus. Elas são pessoas que não glorificam a Deus mais. Infelizmente, é uma palavra pesada, mas verdadeira nesse sentido. O apóstolo deixa claro que tudo isso é de acordo com a soberania de Deus, o amor de Deus para conosco. Ele fala: que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que, para a glória, preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas dentre os gentios. Aqui entra uma questão onde os judeus ficavam ainda mais bravos, insatisfeitos, ainda mais eles não aceitavam o que Paulo falava. Isso quer dizer então, os judeus, que os gentios, as pessoas do mundo, quer dizer então que dentre eles terão pessoas salvas e no meio do nosso povo não? É isso que está querendo dizer? O apóstolo Paulo é isso sim. Não sou eu que estou querendo dizer, mas é Deus que preparou isso de antemão. E Paulo repreende a rebelião do coração humano, que recusa conhecer que Deus é Deus. Tem um texto do Charles Spurgeon que ele fala sobre isso, que, como eu disse, nós aceitamos a soberania de Deus em tudo, mas quando alguém chega na gente e a gente vê a mínima possibilidade de que nós não seremos eleitos, que nós não estaremos com Ele na glória, no céu, no paraíso, aí, peraí, mas se Deus não é Deus de amor? Hoje mesmo eu li um artigo, de um pastor que fizeram essa pergunta para ele. Falou assim: pastor, você está querendo dizer então, eu conheço pessoas que são pessoas íntegras, sinceras, pessoas boas, amorosas, que são muçulmanas, são agnósticas, são judias. Você quer dizer então que elas vão para o inferno? Só porque não aceitaram a Cristo? Sim, vão. O aceitar a Cristo, o reconhecer a Cristo como o nosso Senhor e Salvador e acreditar que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar, que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, isso implica na nossa salvação. Sem ressurreição não há salvação. E os judeus, eles
tinham abominação à ideia de que o Messias morreu crucificado, porque sabemos que a crucificação era abominação para os judeus. Nós sabemos disso. E várias outras coisas faziam com que eles não aceitavam de jeito nenhum. É por isso que Paulo chama atenção com esse texto do Antigo Testamento, né, para mostrar para os judeus que aquilo que eles usavam para ir contra o Evangelho, muito pelo contrário. O Antigo Testamento, ele falava de Cristo, só que os judeus não enxergavam isso. E ele continua a partir do versículo 25. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Paulo aqui usa dois textos de Oséias. Esse texto, os irmãos, em algum outro momento quiserem estudar, está lá em Oséias 2:3 e também em Oséias 1:10. Né? Paulo usa esse texto, né? É um texto que era voltado para o povo judeu, né? O contexto do capítulo 1 e 2 de Oséias é voltado para o povo judeu, mas Paulo usa justamente para falar da inclusão dos gentios, né? Para explicar essa surpreendente inclusão, que os judeus não aceitavam essa ideia. Paulo estava falando para eles assim, só o remanescente é que será salvo. De todo esse povo aí, só aqueles que Deus escolher será salvo. E é assim também nos gentios, no povo que não era judeu. Aí isso fazia com que os judeus tivessem mais raiva ainda de Paulo. Né? A gente estudando a carta de Romanos e o ministério do apóstolo Paulo, a gente vai ver que os judeus foram os maiores inimigos do seu ministério. O quanto os judeus... Paulo várias vezes foi preso por denúncia dos judeus. Várias vezes ele foi espancado, apedrejado e várias outras coisas. E mesmo assim, a gente viu no começo do capítulo, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Ele em nenhum momento demonstrou ódio pelos judeus, muito pelo contrário. Ele chega ao ponto de desejar ser anátema, separado de Cristo, se isso fizesse com que o povo do qual ele era fosse salvo. Mas ele sabia que isso não era possível, não dependia dele. Dependia da soberania eterna de Deus. E Paulo usa esse texto de Oséias, né, que é um texto onde Deus está profetizando acerca do destino da casa de Israel, né, que seria castigada pelo exército assírio, perdendo o favor de Deus, mas ele faz um paralelo para falar dos gentios mesmo. Chamarei meu povo ao que não era meu povo. É bem claro. E amada que não era amada. E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. E ele continua usando dois textos de Isaías, deixando claro: dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Paulo era um remanescente. E vários outros judeus, como eu falei no começo, na igreja de Roma tinham vários judeus convertidos ao Evangelho, existiam os remanescentes. O fato de todo judeu ser descendente de Abraão e de Isaac não garantia a salvação de ninguém, muito pelo contrário. A salvação, ela é garantida por Deus. É Deus que escolhe, é Deus que elege.
através do seu Filho, Cristo Jesus. E Paulo entende, ele usou esse texto de Oséias para falar dessa inclusão dos gentios. Né? Em Efésios 2,13, o apóstolo também fala: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A partir daqui, ele começa a falar qual foi o ponto principal que distanciou os judeus da glória de Deus: Cristo. No versículo 29, ele ainda fala: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O apóstolo chama atenção nesse sentido para o fato de que Deus era soberano em tudo. Assim como nós vimos aqui em Oséias, pelo fato, Deus colocou, profetiza segundo o destino da casa de Israel, que o exército assírio ia tomar Israel. Ele fala: chamarei povo meu ao que não era meu povo. Paulo usou esse texto para falar justamente dos que são chamados em Cristo, que não são judeus. E aí ele continua no versículo 30, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Paulo termina o capítulo 9, chegando ao ápice, falando qual foi o principal motivo pelo qual alguns judeus foram destituídos da glória: Jesus Cristo, a pedra de tropeço. Aí eu pergunto para os irmãos: por que às vezes algumas pessoas, assim como Israel, tropeçam nessa pedra? O que faz a cruz de Cristo ser um escândalo na nossa vida? É uma pergunta que cabe bem para nós. Quando é que nós deixamos de ter Cristo como a nossa rocha, a nossa base, o nosso alicerce? Quando nós fazemos com que o sacrifício de Cristo na cruz seja um escândalo para nós, seja uma pedra de tropeço? É uma coisa que eu queria que os irmãos se atentassem a isso que o apóstolo escreveu aqui no final do capítulo: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. E aquele que nela crê não será confundido. Como já vimos, o crer em Cristo não é só falar que crê. O crer em Jesus requer de nós, cristãos, muitas outras coisas. O crer requer obediência, requer adoração, glorificação, o imitar a Cristo. Eu faço a pergunta de novo para os irmãos: por que muitas pessoas, como o povo de Israel, tropeçam na cruz? É uma coisa para se pensar, os irmãos pensarem: onde é que a cruz, o sacrifício de Cristo, a vida de Jesus, tudo aquilo, todo o ministério de Cristo
todo o significado que nós aprendemos, tudo aquilo que lemos na palavra de Deus, quando isso é tropeço na nossa vida, quando isso é escândalo. Muitas vezes a gente pode cair no erro de levar essa palavra e falar: o apóstolo aqui estava falando com os judeus. Não. Como vimos, como já foi falado anteriormente, ele escreveu essa carta de Romanos para a igreja em Roma, para os cristãos. Então, cabe para nós também, que somos cristãos. Eis que impõe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que nela crê não será confundido. Ele usa esse texto de Isaías, que Deus colocou na obra de Jesus na cruz um fundamento sólido, que através dele alcançaremos a nossa justificação. Mas a cruz, como eu disse, pode ser pedra de tropeço ou escândalo para alguns, e razão de fé e confiança para outros. Que para nós seja razão de fé e confiança a cruz de Cristo. Aquele que nele crê não será confundido, não serão abalados, jamais se decepcionarão. Ela proporciona graça divina em nossa vida. A gente tem que tirar um texto igual esse, nós ficaríamos falando aqui muito tempo, porque, como eu disse, o capítulo 10 e o 11, eles se completam. 9, 10 e 11 é um assunto só, praticamente. A gente pode tirar conclusões disso que a gente leu aqui hoje. Que Deus é responsável pela nossa eleição, que os homens são responsáveis por sua condenação. Esse detalhe é muito, muito bom ser observado, que nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Só que pela nossa salvação é Deus. Aí você pode me perguntar assim: pô, Vitor, mas como assim? Isso é um mistério. É a soberania de Deus. A nós cabe adorar a Deus, glorificar a Deus, não fazendo perguntas, questionamentos com relação à soberania de Deus. É um mistério divino. Jamais a gente vai alcançar a plenitude disso. Jamais a gente vai entender esse tipo de coisa. Não devemos deixar de ensinar a palavra, de perceber o que está na palavra. Todo o necessário para a nossa salvação e edificação na fé está no Evangelho de Cristo, no ministério de Cristo. Os judeus não creram no Evangelho, porque foram endurecidos por Deus. E em sua eleição soberana, ele salvou alguns e outros ele separou para a perdição. Por quê, Vitor? É Deus. Deus é Deus. Esse é um texto complexo, Muitas pessoas não entendem muito bem Romanos. Semana passada o presbítero Anderson trouxe também uma mensagem em cima de Romanos. Ele falou isso, de como a carta de Romanos causa discórdia entre o povo, As pessoas têm um pouco de entendimento, não entendem. Só que o apóstolo, ele não questiona a falta de entendimento. Muito pelo contrário, Ele levantou grandes homens, grandes teólogos, pessoas estudiosas da palavra, para que realmente nós, através dessas pessoas, tivéssemos discernimento, entendêssemos a palavra de Deus da maneira que deve ser entendida, E a gente, através de oração, disciplina, temos que observar isso. Quando o que é falado é a verdade de Deus e quando são coisas que os homens falam. Por exemplo, é muito difícil essa questão da eleição, da predestinação para Deus para muitas pessoas. Como eu disse antes, é muito difícil você aceitar que o nosso Deus, um Deus que é amor, que é soberano, que Ele separou algumas pessoas para a perdição. Mas nós vimos a própria história de Faraó. A própria história de Faraó. E muitas outras histórias que tem na palavra de Deus. E muitas outras que a gente conhece no nosso dia a dia de pessoas que, infelizmente, foram usadas para a perdição.
E o processo de eleição não elimina a responsabilidade humana. Não pense você que, já que Deus elege, então não adianta eu fazer nada, não adianta eu vir aqui na igreja, eu ler a Bíblia, eu orar, é Deus que elege, não. Não é assim não, irmãos. Muito pelo contrário. Os pecadores agem segundo os seus próprios corações, são orgulhosos, obedientes com relação à palavra de Deus. E nós somos limitados e não temos como julgar a Deus nesse sentido, nem entender seus desígnios, que são infinitos, santos, justos e bondosos. E de acordo com os planos do Senhor, os eleitos são santificados e moldados conforme o caráter de Cristo, honrando a Deus em suas vidas. E devemos glorificar a Deus a todo tempo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E um detalhe importante que eu queria falar com os irmãos para terminar é que a doutrina da eleição, como vimos aqui, não deve esfriar evangelismo, as missões. Muito pelo contrário. Como eu disse, o capítulo 10 é uma continuação do 9, no versículo 14 e 15 de Romanos 10, Paulo deixa claro: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Lembremos que grandes e poderosos movimentos de pregação se deram em cima da doutrina da graça, em cima desse texto de eleição. Nós devemos ter esse entendimento. A minha ideia, ao trazer essa mensagem, é que é um texto complexo, mas que, no meu ponto de vista, não deve passar desapercebido pelos irmãos. Deus é soberano em tudo, não só na criação, nas coisas nas bênçãos que Ele nos dá. Principalmente, Ele é soberano nas escolhas dEle, nas pessoas que Ele separou para ser seus servos, seus seguidores, que estarão com eles na glória. Eu peço que os irmãos, quando puderem, se atentem mais à carta de Romanos, assim como o pastor Daniel tem trazido mensagens aqui nas cartas de Coríntios, porque o Evangelho, ele deve ser a nossa fonte de fé, a nossa fonte de vida, A maneira que Deus espera que nós vivamos, está na palavra de Deus. E tenhamos essa certeza de que Deus nos escolheu de antemão, nos elegeu para estarmos com Ele por toda a eternidade. E nunca deixemos saber do nosso papel quando somos chamados por Ele. Vou repetir o versículo 33. E eis que impõe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Que possamos fazer parte desse reino, que tenhamos essa certeza em nosso coração e que o nosso Deus faça com que cresçamos no caminho dele, no evangelho dele. Amém, irmãos?